Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Nós chegamos no dia de hoje, na última mensagem do livro, o Evangelho de Deus. Foram 26 capítulos que nós compartilhamos desse livro. Eu não sei quantos irmãos leram o livro. Eu sei que isso é de grande importância para quem leu, porque contém muitos princípios. Nós aqui em cima não conseguimos compartilhar com tanta clareza quanto tem o conteúdo do livro. Nós vimos sobre os pecados, o pecado, o pecador, nós vimos sobre amor, a graça e a misericórdia de Deus, vimos sobre a natureza da graça, vimos sobre a função da lei, a justiça de Deus, sobre a obra de Cristo, nós vimos a redenção, nós vimos a ressurreição por nossa causa, sobre a obra do Espírito, nós vimos a iluminação e a comunhão. Com relação ao caminho da salvação, nós vimos a fé versus a lei e as obras. Nós vimos a relação entre fé e a obra do capítulo 2 do livro de Tiago. Nós vimos a fé versus arrependimento, que não é a confissão ou a oração o caminho da salvação. Nós vimos sobre a salvação eterna 2 mensagens de argumentos positivos e 3 mensagens de argumentos contrários. E a partir dessas aí nós entramos, que é o que nós estamos finalizando hoje, em 7 mensagens, falando sobre a maneira de Deus lidar com os pecados dos cristãos. E nós vimos a primeira, que era a disciplina e a recompensa. A segunda, que era as qualificações para entrar no reino. Depois a disciplina no reino 1 e 2. A geena de fogo no reino. E o Nélio deu uma leve introduzida na mensagem que fala purificação e confissão. E hoje, lavar os pés. Vou compartilhar com os irmãos recapitulando um pouco do que falou passado, do sábado passado, mais um pouco da de hoje, para finalizar. Em breve nós entraremos num novo estudo, e que o Senhor nos dirija e nos conduza. Tudo isso, irmãos, tem sido para trazer verdades e princípios para os irmãos, tá? Hebreus, capítulo 10, versículo 11, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Assim era na época do Velho Testamento. Assim era antes de Cristo morrer por nós na cruz. Se oferecia sacrifício. O sacerdote fazia isso dia após dia. O sacrifício ele era diário. E a palavra de Deus fala que oferecia muitas vezes, oferecia os mesmos sacrifícios. E olha que interessante, esses sacrifícios, a palavra fala, nunca, jamais. É pesado isso, né? Nunca, jamais. Nunca, jamais podem remover pecados. Graças a Deus que nós temos o versículo 12, que diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quantos sacrifícios Cristo ofereceu? Um único. Nunca mais se esqueça disso, tá, irmão? Não se esqueça, foi só um único sacrifício. E após oferecer, a palavra fala que ele assentou-se à destra de Deus.
Lá na cruz, Jesus disse assim: está consumado. Tetelestai. Está consumado. Esse sacrifício do Senhor foi único e foi para sempre. Ele inclui os nossos pecados para trás, inclui os nossos pecados hoje e inclui os nossos pecados de amanhã, do futuro. Por isso que é uma vez para sempre. Isso dito, vamos ler agora 1 João capítulo 2. Diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João fala assim: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Por esse versículo, por essa frase, você percebe que é possível não pecar. Mas, se todavia, porventura, viermos a pecar, temos um advogado. Até o Nélio compartilhou. O que é o advogado? A palavra é paracleto, que é estar ao lado, estar junto. O Senhor esse advogado é quem? Jesus Cristo, o justo. Aquele que ofereceu o único sacrifício. E onde que ele está hoje? Assentado à destra do Pai. E ao mesmo tempo a palavra fala que você tem um paracleto, que é um advogado, que está ao seu lado. Então ele está ao seu lado e ele está assentado à destra do Pai. Versículo 2 de 1 João 2 fala, na sequência: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse advogado, irmãos, é o seu advogado de defesa, que intercede o tempo todo ao Pai por você, tá? À medida que você vive na terra e você está em pecado, pecando, você tem ao lado do Pai um advogado. E ele está intercedendo por você e por mim. Não se esqueça disso. Por isso que nós precisamos falar com esse advogado. Um advogado, para te defender, ele precisa ouvi-lo, não é isso? Ele fala assim: me conta aí. Aí você conta e ele faz a sua defesa. Nós precisamos falar com esse advogado, conversar com o Senhor, confessar ao Senhor, para que ele possa interceder junto a Deus. Por que ele intercede? Porque ele é a propiciação. O tempo do verbo está no presente. Ele é. Não é que ele será e não é que ele foi. Ele é. Para os nossos pecados de agora, ele é. Então, o Senhor Jesus, ele faz a sua obra de defesa baseado na sua obra na cruz. Ele tem uma tese de defesa para nos defender perante Deus, e ele faz isso baseado na sua obra na cruz. Por isso que você e eu podemos hoje nos achegar a Deus. Só por isso. Interessante que fala que ele é propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. Essa obra inclui os nossos pecados até o dia da volta do Senhor. Por isso que o Senhor hoje não pode agir de outra forma. O perdão do Senhor, ele tem uma base para agir, que é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que em 1 João 1,9 diz assim, em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Essa conotação desse versículo mostra que esse sangue do Senhor, ele está continuamente nos purificando de todo pecado. Ele é fiel. Se nós confessarmos, ele é fiel. Isso aqui mostra que não há a necessidade de uma segunda redenção de Cristo. Não há necessidade de um segundo sacrifício. Não há necessidade do Senhor morrer de novo na cruz. Há somente uma única purificação. Não há múltiplas purificação na palavra de Deus. Purificações. A Bíblia não traz essa ideia de várias purificações na palavra. É uma purificação contínua. Uma purificação contínua. A obra da cruz, ela é de uma vez por todas. Agora, a obra do sangue de Cristo é uma purificação contínua. Uma purificação diária. Que tem uma eficácia eterna. Você crê nisso? Nós cremos nisso, irmãos? É interessante a gente perceber isso com realidade. Agora tem um detalhe. Se hoje nós pecarmos de forma deliberada, se nós hoje pecarmos de forma contínua, continuamente, deliberada, continuamente, se nós vivemos em pecado sem arrependimento, se nós vivemos em pecado sem repúdio, sem repudiar aquilo, ou se nós vivemos sem disposição de tratar com aquilo, sabe quando você não quer mexer com aquilo? Você sabe que está errado, sabe que tem que ser tratado, mas fecha o olho, larga para lá. Se nós hoje vivermos assim, a obra de purificação desse sangue, na nossa experiência, perde o efeito. O sangue continua sendo eficaz, mas na minha experiência, quando eu vivo dessa forma, perde a sua eficácia. Por isso que Hebreus fala que se ficarmos pecando de novo, deliberadamente, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Quer confessemos os nossos pecados, quer não, a obra de Cristo continua sendo eficaz. A diferença está no seguinte: se essa obra pode ser realizada em nós ou não. Ela é eficaz. Nós não estamos discutindo aqui a eficácia dessa obra da cruz, do lavar do sangue. O que se discute aqui é, em sua vida, ela é eficaz ou não? Nós precisamos para isso, sabe do quê? Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Interessante, nós estava lendo essa porção, nessa palavra no livro, o irmão Otimari dá um exemplo muito rico, que não é somente você chegar e pedir perdão, me perdoa, não é simples assim. Ele dá um exemplo, por exemplo, se eu roubei um dinheiro do Nélio, roubei R$1.000 do Nélio, aí todos vocês ficam sabendo que eu roubei, eu me arrependo, chego Nélio, me perdoa, basta? Eu preciso restituir o que eu roubei. Entende, irmão? Eu preciso devolver o que eu roubei e confessar o meu pecado. Pedir perdão e devolver, restituir o que eu roubei. Agora eu pergunto para vocês, alguém aqui consegue restituir a Deus? Nós temos um que restituiu. Nós temos um que pagou o preço. A nós hoje apenas cabe a confissão. Porque Cristo restituiu. Você percebe, irmãos? Por isso que ele fala, se confessarmos, eu preciso abrir a boca e confessar. Aí entra uma pergunta, o que é confissão?
E eu vou ler para os irmãos aqui um pedacinho do livro, porque eu não sei falar igual está escrito lá. Eu falei, não, eu preciso ler isso aqui, porque eu achei muito rico. O que é confessar? Reconhecer o pecado e tratá-lo como pecado. Confissão significa colocarmos no mesmo lugar que Deus está, admitindo diante de Deus que o que fizemos é, sem dúvida, pecado. Confessar não é suplicar por perdão. O perdão é tarefa do Senhor Jesus. O que você deve fazer é julgar o pecado como pecado. Você deve julgá-lo, reconhecê-lo e confessar que é errado. Você tem de tomar o pecado como pecado e tratá-lo como pecado. Você deve confessar diante de Deus que é um pecado e que é sem dúvida um pecado. Se você confessar, Deus é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e injustiças. Confissão significa que tudo que Deus considera como pecado, eu também considero como pecado. Significa que eu digo a mesma coisa que Deus disse. Se Deus diz que isso é errado, eu também digo que está errado. A confissão é o nosso reconhecimento e declaração do pecado. Quando você confessa, Deus perdoa os seus pecados e o purifica de toda injustiça. Ele não está perdoando você por causa da sua confissão. Ele o está perdoando por causa da obra do Senhor Jesus. Seu sangue é a base de tudo nessa questão. Mas, por meio da confissão, o sangue produz o perdão. A salvação é pelo sangue por meio da fé. Mas o perdão é pelo sangue por intermédio da confissão. É como se dissesse que a água da torneira vem pelo depósito de água através dos encanamentos. Da mesma forma, o perdão vem pelo sangue por meio da confissão. Percebe a importância de confessarmos os nossos pecados? E quem confessa pecado, irmãos, é quem considera aquilo pecado. Porque se eu não considero, eu vou confessar o quê? Está tudo certo. Agora, quando Deus ilumina e eu vejo, Senhor, é verdade, isso é errado, me perdoa. E a confissão é o derramar-se diante do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Números 19. Quero ler uma porção com os irmãos da novilha vermelha. Os irmãos já ouviram falar desse sacrifício da novilha vermelha? Está registrado no livro de Números, no capítulo 19. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, e sopo, e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao 3º dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas,
Se ao terceiro dia, ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Até aí o versículo 13. Quero ler para os irmãos agora um trechinho de novo desse livro, sobre essa porção. Fala assim, irmãos: todas as ofertas são para Deus, e assim, sendo o sangue delas, devia ser vertido. Este é o único sacrifício cujo sangue é primeiramente aspergido diretamente diante do tabernáculo, e em seguida queimado. A maioria das ofertas é de touros e de bodes, mas apenas este sacrifício é uma novilha, uma fêmea. A maioria dos sacrifícios não tem especificação de cor, mas este sacrifício tem de ser uma cor específica, deve ser uma novilha vermelha. A maioria dos sacrifícios é oferecida no altar, somente esse sacrifício é queimado fora do arraial. Outros sacrifícios são para o perdão de pecados, todavia a segunda metade deste sacrifício é para a purificação. As 5 ofertas de Levítico descrevem o cordeiro pascal. Elas são preparadas para os pecadores. É por isso que elas são registradas em Êxodo e Levítico. Este sacrifício, entretanto, é preparado para o povo de Deus. Essa é a razão de estar registrado em Números. É um sacrifício para a experiência do povo de Deus no caminho do deserto. Outros sacrifícios são para o pecado. Somente este é para a impureza no deserto. Os outros sacrifícios são de animais machos. Este sacrifício é de fêmea. Tudo está relacionado com os pecadores. Tudo que está relacionado com os pecadores é macho. Tudo que está relacionado com o povo de Deus é fêmea. Este sacrifício, embora lide com as ofensas do homem para com Deus, é na verdade oferecido pelos cristãos. A cor vermelha significa redenção diante de Deus. Esse sacrifício não é oferecido no altar porque não é para pecadores. Um pecador tem que passar pelo altar antes de poder vir a Deus. Este sacrifício é queimado fora do arraial, que é o lugar onde o povo de Deus está. Por isso, o arraial é um tipo da igreja. Estar fora do arraial é ser cortado da comunhão. Entretanto, se você está cortado da comunhão, há um sacrifício esperando por você. Esse sacrifício é para tratar com os pecados dos cristãos. É para a restauração da comunhão. Percebe, irmãos, que riqueza? Se você ler Números 19, você não vai ver nada disso. Um sacrifício, de mais um sacrifício. A palavra de Deus tem tantos, mais um. Mas quando você vê os significados, você fala, puxa, como Deus é cuidadoso. Como Deus pensou em cada um de nós. Esse sacrifício ele é composto de 2 partes. A primeira, o sangue é oferecido. E na segunda, a oferta é queimada. Essa primeira parte, o fato dessa novilha ter o seu sangue derramado, fala que o sacerdote, no versículo 4 de Números 19, fala assim que Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com o dedo, deve molhar assim, deve ter molhado assim no sangue, e espargirá para a frente da tenda da congregação. Ele não era aspergido nos filhos de Israel, era para a tenda. A tenda era o tabernáculo. O tabernáculo era onde Deus vinha para falar com o homem. Percebe, irmãos? Tabernáculo é um tipo de comunhão entre Deus e o homem. João não fala que tabernaculou entre nós? É o lugar onde Deus se encontrava com os israelitas, era o tabernáculo. Cristo é esse tabernáculo hoje. Isso é Deus vivendo entre os homens. Ou seja, como é que nós podemos hoje então ter comunhão com Deus? Tem o sangue.
Como é que você pode ter comunhão com Deus? Tem um sangue que foi aspergido nesse tabernáculo. Nós só temos duas maneiras de se chegar a Deus, tá? Duas maneiras. Ou você vem sem pecado, ou você vem com sangue. Se você está muito correto, muito certo, você pode vir. Chega confiante. Ou então você vem com sangue. E esse sangue era aspergido na frente da tenda do tabernáculo. E a segunda parte desse sacrifício, irmãos, era a qual mostrava a queima dessa novilha. A queima. É aquilo que deve ser feito em relação aos pecados. Olha o versículo 5 de Números 19. Mas o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. Interessante que o sacerdote pegará tomando um pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo. Pau de cedro era um pau de uma madeira muito resistente e nobre. Isopo era um tipo de planta que absorve, que você serve para molhar as coisas assim. O estofo carmesim era uma lã vermelha. Então aquilo era colocado na ponta de um pau e aquilo era empurrado ali no altar. Ali com a novilha sendo queimada. E depois que a novilha, o excremento, tudo era jogado no fogo, inclusive isso também deveria ser lançado no fogo. Tudo era queimado. Tudo era queimado. Sabe o que sobrava? Cinza. Somente cinzas. Só sobravam cinzas. Versículo 9 do capítulo 19 diz: um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é a oferta pelo pecado. Olha que interessante, irmãos, depois que ela se tornava cinza, cinza é o último estado de alguma coisa. Queima, 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 sobra cinza. Quando você fala assim, aquilo ali sobrou só cinzas, o que você quer dizer? Acabou. Não é isso? Cinza é um resultado final e máximo de uma coisa que foi queimada. Essas cinzas, com tudo aquilo que era queimado, a palavra fala assim, será guardada. Interessante isso, né? Guardar, será guardada. Para quem que essa cinza era guardada? Para a congregação dos filhos de Israel. Essa cinza se tornava então, a água era misturada com água, se tornava água purificadora. Para quê? Para que isso? Por que Deus deu essa orientação para o povo? Para fazer algo bem diferente daquilo que ele já vinha orientado com Moisés, do animal no altar. Por que fazer um sacrifício fora do arraial, com uma novilha vermelha, queimando dessa forma, tudo bem diferente? Por quê? Porque no versículo 11, o Senhor sabia da condição do homem. No versículo 11, diz assim, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Irmãos, morto, tocar em algum morto é tocar na morte. Nós não tocamos na morte? Na nossa experiência, aí na segunda-feira, você não toca na morte? A gente não comete os nossos deslizes, a gente não toca, a gente não peca, a gente não toca naquilo que é morte. Então, cadáver indica a realização da morte, do pecado. O cadáver é a consumação daquilo que a morte produz. E a palavra fala, aquele que tocar num cadáver será imundo. Se você toca na morte, você está imundo. Mas o versículo 12 diz, ao 3º dia e ao 7º dia se purificará com, olha que legal, a palavra fala, com esta água. Não é se purificará com água, se purificará com esta água aqui, que tem a novilha, as cinzas da novilha. Você percebe para que era essa novilha? Para você não precisar matar um outro animal, irmãos. Eu não tenho que sacrificar de novo
Percebe hoje que eu não preciso de que Cristo morra de novo na cruz? Hoje nós temos as cinzas, né? Estou pondo entre aspas aqui para os irmãos entenderem que nós podemos ser purificados apenas por meio da confissão. Essa água hoje está guardada para nós. E sabe aonde é essa água hoje, irmãos? O Espírito. É o Espírito no seu viver que torna real a obra da cruz. Hoje, aquelas cinzas que foram colocadas numa água, e que quando o homem tinha cometido algum erro, pegava as cinzas e aspergia, lavava o homem, que tornava real ele ser limpo novamente. Hoje isso é o Espírito Santo que torna real essa obra, na sua experiência e na minha. Se você está vivendo debaixo de pecado, confessa e seja liberto, porque a gente tem uma mania de confessar e ficar debaixo de acusação. A gente confessa e fica assim: eu não estou sentindo que eu fui perdoado, mas parece que ainda o Senhor está chateado comigo. Aí o diabo fica buzinando, eu vou e confesso de novo, confesso 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. A palavra fala que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo e pronto para nos perdoar. Mas por que eu fico achando que eu não fui perdoado? Porque eu não creio. Eu preciso crer. E aí o Espírito torna real. E aí eu tenho paz. E aí eu venço o diabo. Porque o diabo, o campo de atuação do diabo é na nossa mente. Fica nos perturbando. E se a gente der espaço, ele entra para dentro do nosso coração. Então temos que refutar o diabo que está na nossa mente por meio do Espírito. Ele vem com mentira, eu jogo a palavra. Ele vem com mentira, eu exercito o Espírito para vencê-lo. Isso é fazer uso da água purificadora. Hoje essa água nos purifica continuamente, tá? Isso é real hoje. E olha que interessante esse versículo 12, que ele fala assim: ao terceiro dia e ao sétimo dia. Interessante isso, né? Ao terceiro dia e ao sétimo dia. Terceiro dia refere-se ao dia da ressurreição do Senhor. Sétimo dia refere-se ao descanso, ao reino. Se nós fomos purificados no terceiro dia, ou seja, nós já fomos purificados por meio da ressurreição do Senhor, nós precisamos ser purificados para entrar no sétimo dia também, para o descanso, irmãos, que é o reino, que é a nossa próxima etapa na vida cristã. Eu creio que o Senhor está voltando. Nós já falamos aqui muitas coisas que devem acontecer. Em breve nós estaremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados se nós vamos entrar ou ficar de fora do reino. Então eu preciso ser lavado hoje para entrar no sétimo dia. Ser lavado para entrar no sétimo dia também. E é interessante que o versículo 13 fala assim, ó: que todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aí fala: essa pessoa será eliminada de Israel. Não é eliminada do Egito, não é eliminada do mundo, é de Israel, é dentre o povo de Deus. Isso aqui mostra que se hoje nós não formos lavados, purificados continuamente, durante o reino nós não vamos entrar, nós seremos eliminados do reino. Percebe, irmãos? Entrar no reino é estar no meio do arraial, que vai ser manifestação pública aqui nessa terra. E ficar de fora de Israel, por não ter sido purificado, é ficar fora dessa manifestação do reino. Daí a necessidade de confissão, confessar os nossos pecados. Eu quero ler com os irmãos João capítulo 13. É uma porção muito conhecida dos irmãos. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus,
Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Essa porção é muito conhecida dos irmãos. E aqui você vê o Senhor Jesus tomando uma atitude humilde de, após a ceia, cingir-se com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Função dos escravos: quando você chegava numa casa, ele é que lavava os seus pés. Aqui Cristo tomou essa posição para lavar os pés dos discípulos. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim: você vai lavar os meus pés? É uma pergunta assim: eu não estou acreditando nisso, Senhor. Eu não vou deixar de forma alguma isso acontecer. E o Senhor lavar o meu? Não. Aí o Senhor fala para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala assim: não, então lava a mão, cabeça, lava tudo. Aí o Senhor fala: também não. Você percebe a figura disso aqui com a novilha vermelha? Você percebe essa figura aqui de Hebreus, que fala que ofereceu um único sacrifício? Você não precisa crucificar o Senhor novamente. Você não precisa confessar os seus pecados no sentido: Senhor, salva, me perdoa, no sentido de começar novamente. Você já está limpo. Você já foi salvo. Quantas mensagens aqui nós falamos que a salvação é eterna? Quantas? Inúmeras. Isso mostra apenas a necessidade de quê? Purificação. Eu não preciso tomar um banho novamente. Eu preciso apenas lavar os pés. Percebe, irmãos? Quando você cair aí no pecado, tropeçar no seu dia a dia, confesse o seu pecado e prossiga. Confessa, a palavra fala que aquele que confessa alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Prossegue, irmãos, não vive debaixo da mentira do diabo. Parece que acabou tudo, agora acabou tudo. Essa palavra ela é para nos encorajar a prosseguir. Uma das coisas que mais estacionam os filhos de Deus na fé e na carreira chama-se culpa pelo pecado. Inúmeros filhos de Deus não conseguem nem ler a Bíblia porque vive debaixo de culpa do pecado. Não consegue orar porque fica debaixo de culpa do pecado. Enquanto na verdade o Senhor está assim: meu filho, só confessa. Confessa e crê. O advogado está do lado do Pai assentado, intercedendo. A água da novilha purificadora está guardada para a purificação dos filhos. É só lavar os pés. Não precisa tomar um banho de novo, não. Interessante que o Senhor fala: não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Irmãos, quanto ao mais está todo limpo. Na nossa caminhada nessa terra, nossos pés se empoeiram. Essa figura de lavar os pés, porque hoje em dia até que o nosso pé não suja, né? Mas naquela época sujava muito, andava-se de sandália. Não tinha asfalto, não tinha muita infraestrutura como temos hoje. Então se sujava o pé muito fácil. Então lavava-se o pé para trazer um refrigério. Hoje nós temos essa figura tanto no sentido de lavar os pés uns dos outros, que não é literal, é no sentido de trazer consolo, no sentido de trazer encorajamento, no sentido de trazer vida, de trazer edificação para os irmãos, ajudar os irmãos a ir para cima. Isso é lavar os pés, é trazer consolo e conforto, encorajamento.
Nós temos esse sentido e nós temos o sentido de nós com o Senhor. Senhor, lava os meus pés para prosseguir. Nós estamos andando nessa terra, nós estamos sendo influenciados, nós sofremos influência por meio de celular, por meio de televisão, por meio de trabalho, em todo lugar, a nossa mente é bombardeada e a gente fica empoeirado. Nós não precisamos lavar tudo, só confessa e prossegue. Confessa e prossegue. Eu vou ler mais um pedacinho desse livro para os irmãos. Diz assim: apesar de nós, os cristãos, sermos banhados somente uma vez, a Bíblia nos mostra que lavar os pés ocorre muitas vezes. Há somente um banho, mas há muitos lavar os pés. É semelhante à purificação. Há somente uma purificação pelo sangue, mas há muitas purificações pela água das cinzas. O cumprimento da redenção de Cristo ocorreu somente uma vez. No entanto, há muitas aplicações do Espírito Santo em nós, desta obra consumada. Somos banhados somente uma vez, e todos os nossos pecados são lavados. Mas requer-se muitos lavar os pés para limpar toda a sujeira que se acumula na jornada pelo deserto. Somente um banho é necessário. Contudo, lavar os pés é uma tarefa diária diante do Senhor. O lavar os pés ocorre por meio da palavra de Deus, através da obra do Espírito Santo, tendo por base a obra do Senhor Jesus. Se formos limpos uma vez pelo seu sangue, devemos também continuar a ser lavados por ele diariamente. O Senhor Jesus não precisa vir e realizar outra obra. Somos limpos continuamente, tendo como base aquela única obra. Não são as cinzas que estão nos limpando, mas a água das cinzas. As cinzas da novilha vermelha são o sinal do nosso julgamento. Não pense que seja suficiente tomar um banho uma vez e ser purificado pelo sangue do Senhor uma vez. Não pense que podemos continuar vivendo relaxadamente quando somos contaminados pela sujeira em nosso caminho pelo mundo. O Senhor disse que, se os nossos pés não forem lavados, não teremos parte com Ele. Isso significa que hoje a sua comunhão conosco terminaria, e a sua comunhão conosco no reino vindouro também estaria perdida. Quão importante é a limpeza diária! Devemos permitir que o Senhor lave os nossos pés todos os dias. Temos de nos voltar ao Senhor cada dia, para ser restaurados e receber a aplicação do poder da redenção de Cristo. Não precisamos do sangue de Jesus para nos lavar novamente diante de Deus. A obra do Senhor perante Deus já foi finalizada uma vez por todas. Contudo, podemos experimentar o lavar muitas vezes. O sangue do seu Filho lava nossos pecados seguidas vezes, continuamente. Portanto, repetidamente, nossos pés devem ser lavados todos os dias. Temos de zelar pela limpeza de nossos pés todos os dias. Irmãos, percebe que obra o Senhor fez por você e por mim? Percebe que essa obra tem eficácia eterna? Cabe a nós hoje apenas considerar pecado aquilo que Ele considera e confessar. Se esse for o nosso viver no tribunal de Cristo, teremos confiança. E o nosso nome será confessado. E podemos entrar com o Senhor no reino. Eu vou terminar a oração, a comunhão, fazer uma oração. Aí a gente faz, nós temos ainda uns minutinhos, a gente faz comunhões pequenas para ruminar isso aí. E o desejo é que os irmãos que não leram essas porções possam ler para ser constituídos. E que a gente possa ter bastante comunhão sobre essas verdades. Feche os seus olhos, irmãos. Senhor, obrigado por essa obra que o Senhor realizou por nós na cruz. Foi uma obra definitiva, foi uma obra eterna, cuja eficácia é da eternidade passada à eternidade futura. Hoje nós desfrutamos da eficácia dessa obra. Hoje nós cremos e por meio do Espírito isso é real para nós. Foi por isso que o Senhor, após a sua ressurreição, foi aos céus
e desceu como o Espírito que dá vida, para que tudo isso fosse real na nossa vida. Hoje nós temos tudo que nós necessitamos, Senhor. Por isso nos guarda de ser seduzidos, nos guarda de ser enganados, nos guarda de termos uma visão turva daquilo que o Senhor fez e é para nós. Pelo contrário, vem remover o véu do nosso coração, para que haja um crer sincero, um crer limpo e puro diante do Senhor. Nós não queremos ficar olhando para aquilo que nós somos, nós queremos olhar para aquilo que o Senhor é. Quando a gente olha para nós, nós paramos a nossa carreira. Por isso nos ensina a olhar só para o Senhor, confiantemente correndo a carreira, e dia a dia confessando os nossos pecados. Vivemos num mundo que não tem mais nenhum valor, valores morais, padrão, tudo já se perdeu. Por isso nos guarda, Senhor, restaurados como a Tua palavra, tendo a Tua palavra como padrão para nós, para que a gente possa ver o erro e confessá-lo, porque senão tudo que há no mundo nós também vamos considerar normal. Nos salva dessa miséria, nos salve dessa condição, para que a gente possa dia a dia confessar ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Leva o Teu povo adiante, Senhor, até a Tua volta. Jesus é o Senhor. Amém.